Bom dia, pessoal. Verdadeiramente, essa é a primeira reunião juntamente com o EAD. Bom dia, galera aí de casa. A primeira reunião de 2017. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, passar para vocês o que já foi feito até agora e o que nós iremos fazer para o futuro. Na verdade, nós estamos aqui para acertar, para a gente não errar, né, quando chegar no último dia de aula e na nossa avaliação, que vai ser a nossa avaliação que eu estou falando, que é a prova, né, do modo geral do concurso, a gente não errar, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é passar um vídeo bem pequenininho, depois nós vamos discutir nesse vídeo e depois a gente, finalmente, a gente vai falar algumas coisas do que está acontecendo, o que vai acontecer com o curso de graus. Vamos lá? Este foi um dos nossos workshops mais divertidos. Nós tivemos um grupo de líderes da América Latina, pessoas muito inteligentes, que vieram para São Paulo para participar de uma reunião e um workshop sobre colaboração, sobre como eles poderiam colaborar melhor entre si. No momento final do dia do workshop, dividimos aquele grupo de líderes em grupos menores. E nós demos para cada grupo uma bicicleta desmontada. A única instrução que nós demos foi: monte essa bicicleta o mais rápido possível. O que você acha que aconteceu? Veio uma palavra na minha mente: competição. Aquele grupo de líderes tentou montar a bicicleta o mais rápido possível, tentando competir com os outros grupos. Eles tinham todas as partes para montar a bicicleta inteira, mas nenhum grupo tinha todas as ferramentas. Um grupo tinha uma ferramenta para montar o pé de vela e colocar o freio. O outro grupo tinha para colocar o freio e talvez a bomba de encher o pneu da bicicleta. Mas nenhum grupo tinha todas elas. Eles não compartilharam informação em nenhum momento. Eles não foram até o outro grupo perguntar o quanto ele poderia ajudá-lo ou se poderia emprestar uma ferramenta. Nós fizemos algo mais dentro daquele treinamento. Além das ferramentas, da divisão em grupo, nós também colocamos um técnico de bicicleta na classe. Esse técnico de bicicleta tinha uma camiseta gigantesca, escrito técnico de bicicleta, na frente e atrás. Ele agachava em cada grupo e ainda assim eles não pediam informação para esse técnico. No momento final, quando nós percebemos que ninguém ia montar nenhuma bicicleta naquele momento, nós chamamos um grupo de crianças carentes. Eles entraram na sala para receber as bicicletas. E as bicicletas não estavam prontas. O olhar no rosto de todos aqueles líderes ficou comigo até hoje. Era uma mistura de surpresa, de medo, de frustração. E foi muito fácil para nós entendermos que muitas vezes, principalmente eles, como líderes, nós temos uma responsabilidade com outras pessoas na nossa empresa. Quando você toma uma decisão, essa decisão afeta outras pessoas também, nas nossas empresas. A empresa que eu e você trabalhamos, será que não acontece a mesma coisa? No momento que nós somos divididos em departamentos, será que na nossa mente não vem uma ideia também de competição? Eu preciso ganhar daquela pessoa, preciso ser melhor do que ela, fazer mais rápido. E será que é por isso que nós somos tão ruins em compartilhar informações, compartilhar boas práticas uns com os outros dentro da nossa empresa? Nós demos o momento final para eles pudessem terminar de montar as bicicletas com a ajuda das crianças, com todas as ferramentas e com a ajuda do técnico. Levou 1/3 do tempo que eles já estavam levando. Qual é a mensagem que nós vemos hoje em dia? Colaboração é essencial para a vida das organizações, para o sucesso das organizações. Cadê? Ué.
Bom, vamos lá então. Pode acender a luz, Marco. Vamos conversar um pouquinho sobre esse vídeo, rapidamente, tá? Na verdade, eu separei alguns grupos aqui, né? Vocês separaram que nós temos grupo de líderes, a bicicleta, ferramentas, técnico e o grupo de crianças. Você pode fazer ideia no vídeo, trazendo para o nosso contexto, no curso de graus, o que seria o grupo de líderes? Você faz ideia? O que você, no vídeo ali, você pode dizer que o grupo de líderes seria representados, né? Esse grupo seria representado aqui no curso de graus, quem? Quem representa o grupo de líderes? Porque, na verdade, observe, eles receberam a bicicleta, né, para ser montada, e recebeu a ferramenta. Quem tem que montar a bicicleta? O professor ou o aluno? O aluno. O aluno. Então, vamos lá. Então, eu tenho um aluno como grupo de líderes. E a bicicleta? O que seria a bicicleta no curso de graus? As matérias, a gente está falando, então, de quê? Do próprio conhecimento. O que o aluno vai fazer com o conhecimento? O que o grupo de líder vai fazer com a bicicleta? O que seria a ferramenta? Ele tem a ferramenta na mão, né? Para manipular esse conhecimento. O que seria a ferramenta? As aulas, a prática, o exercício. Então, através dos exercícios, dessa prática, né, e conhecimento, ele vai obter o sucesso, ok? O que seria o técnico? Aí agora sim, né, a gente tem o professor, a equipe, né, os gestores para manipular tudo isso, ok? E o grupo de crianças? Aí seriam os pais. Aí seria vocês. Ou seja, observe que eu tenho aqui, né, uma integração. O aluno, conhecimento, ele tem que praticar, ele não vai obter mais conhecimento não praticando, as aulas, professores, os gestores e os senhores pais. Isso quer dizer o quê? Que eu convido, mais uma vez, né, os senhores pais participarem disso daqui. Então, o que a gente busca? O que vocês buscam? Não é o sucesso? Observe que o grupo de líderes, o grupo ficou assustado quando viu o quê? O grupo de crianças. Então, vai chegar um momento que os filhos de vocês vão ficar assustados. Assustados por quê? Porque no final da etapa, às vezes, ele não vai conseguir o sucesso. Ele vai ficar frustrado. Ele vai entregar, muitas vezes, a bicicleta para os senhores incompleta. Sem montar. Mas com a equipe, desde agora, trabalhando, né, a partir de agora, vocês participarem efetivamente, né, desse estágio que às vezes é penoso para o aluno, porque muitas vezes ele não gosta de estudar, não está integrado no corpo, a gente vai ajudá-lo a conseguir o sucesso. Então, certamente, né, com isso, a gente vai ter a consolidação da equipe, que é o próprio sucesso. Esse presente, né, que o aluno tem que entregar, que o filho de vocês tem que entregar para vocês, é o sucesso, é a aprovação. Não é isso que vocês querem? Então, a gente não pode fazer nada sozinho. A gente precisa dessa consolidação, a consolidação da equipe. Ok? Então, vamos lá. Primeiro passo que eu vou passar para vocês, desculpa.
seria o quê? Seria o que nós tratamos até agora. O que foi feito até agora com os nossos alunos. Então, nesse primeiro semestre, nós demos aulas, tá? Dificilmente o aluno chega aqui, né? A não ser quando o professor acontece alguma coisa de última hora. Mas vocês já viram o filho de vocês chegar em casa antes do tempo? Ou chegar reclamando que não teve aula? Então, as aulas, os exercícios foram pedidos para eles fazerem em casa, foram feitos em casa, foram corrigidos aqui. Alguns exercícios, né? Muitos exercícios foram retirados, né, do concurso. Eu não sei se eles estão fazendo isso em casa. Então, preste atenção. Cobre dos filhos de vocês o quê? Exercício, que a gente passa exercício. Inclusive, muitos exercícios estão no nosso site. Vocês já deram, por curiosidade, já foi no site do curso? Vocês já assistiram às aulas gravadas? De todos os professores? Ótimo, o que vocês acharam? Show de bola. Na época, ou seja, o que acontece? A gente dá aula aqui, né? Chegou em casa, logo após a aula, ele pode assistir, né, a aula gravada, ou seja, ou à noite ou pela manhã. Eu não sei se eles estudam, né, de manhã ainda, mas eles têm esse reforço. Esse reforço pode ser em casa das aulas gravadas. Vocês já viram quantos exercícios são colocados no site? Mais de 5.000 exercícios, eles estão praticando? Fica de olho, tem que praticar. Porque o conhecimento que nós passamos aqui, eles só vão... esse conhecimento vai se materializar quando? Na prática. O aluno não tem que praticar no concurso. Ele tem que praticar antes, para chegar no dia da prova fazer uma boa prova. O nosso material didático, ele é físico, né? Eu coloquei aqui como físico, mas tudo que é projetado, né? A gente disponibiliza onde? No site, tá? A redação, vamos falar da redação. Alguns alunos não estão fazendo redação, tá? A gente tem que prestar muita atenção nisso. Então, aqueles que não estão fazendo redação, a professora está chamando atenção. E aqueles que estão fazendo redação periodicamente, eles estão crescendo em nota. E, inclusive, a professora falou, Simone, a gente tem que sair do 6. Então, a proposta é sair da média. Ele não pode estar na média. Ele tem que estar acima da média. Então, por gentileza, toda semana tem redação. Cobre. Eu sei que é muito chato fazer a redação, mas por gentileza, cobre. Já fez a redação? A professora Fabiana passou? Né? A gente vai ter um momento de oficina aqui no curso. Essa oficina é para saber, tete a tete. Ele está fazendo no momento da prova, olha, eu vou dar 1 hora para você fazer redação. Igualzinho no concurso, tem que ser assim. E a gente vai fazer. Então, vocês têm que cobrarem a redação. Essa redação a professora corrige e conversa com o aluno diretamente. Então, por gentileza, galera aí de casa, a redação é para ser feita. Não menospreze isso daqui, porque na hora do concurso ele acha que... na hora do concurso vai. Não, não vai. Ele tem que praticar, ele tem que estar no clima, né, do concurso para isso melhorar. E os simulados que a gente vai falar daqui a pouco, ok? Tudo bem até agora? Bom, isso foi feito no primeiro semestre. E agora? O que a gente vai fazer para o segundo semestre? Ora, nas aulas aqui, 80%, 90% do conteúdo já foi dado. 80%. Vamos colocar para baixo, né? 80% do conteúdo. O que a gente vai fazer daqui para frente? Ou seja, o segundo semestre. As aulas, né, o conteúdo que ainda não foi dado, né, que são os 20%, nós vamos dar. Quando completar o conteúdo, a gente vai começar a aula de revisão. Tem muito tempo ainda. A
a gente não precisa, então, de sábado e domingo para dar esses 20%? A gente tem tempo ainda, tem muito tempo. Inclusive, tem mais de mês para dar revisão, aula de revisão, exercícios de revisão. Claro que esses exercícios de revisão vai ser focado no concurso, tá? Ponto. As aulas gravadas, claro que vão continuar, material didático também, a redação com mais, né, intensidade, os simulados nós vamos continuar a fazer. Inclusive, geralmente a gente dá mais simulados no primeiro semestre. O que aconteceu nesse semestre que passou? Nós tivemos feriado, quinta e sexta, segunda e terça. Aí a gente falava assim no grupo dos professores, vamos dar simulado? Não, não dá não, eu tenho que dar aula. Não dá não. Então o que nós preferimos fazer? Vamos fazer somente 2 simulados e dar continuidade nessa... A gente não vai ter aula de revisão, a gente dá o simulado. Então a gente fez uma troca, tá? Então, eles não... A gente acha que o simulado é prática. Sim, é prática. Mas aqui também é prática. Eles também têm que praticarem aqui. Ok? Bom, o que vai ser diferente do segundo semestre para o primeiro? As aulas de revisão, exercícios de revisão, aulão. Nós vamos separar, inclusive, nós temos até uma data específica, tá? Que a gente vai disponibilizar para vocês depois, que eu não me lembro agora. Os aulões. Aulões de todo o dia inteiro de aula. O dia inteiro quando? Sábado, tá? Então a gente vai ter o dia inteiro de 8 horas, né, Marcos? Até 8 horas, 12 horas, com o intervalo do almoço, né? Mas 12 horas consecutivas fazendo esse aulão de revisão, ok? Acompanhamento, que o Marcos vai falar daqui a pouco sobre esse acompanhamento. O que é esse acompanhamento? O Marcos vai sentar separadamente com cada aluno e conversar com ele, que daqui a pouco o Marcos vai falar o que vai ser conversado com os nossos alunos, tá? E o Enem? O Enem, já que Sociologia, Filosofia, Artes são matérias que são matérias que têm menos questões no concurso, nós preferimos colocar, né, essas matérias depois nesse segundo semestre, tá? São 5 questões, então são muito pouquinhas questões, né? Então a gente vai fazer isso, tá? É prática do curso de graus colocarem essa matéria, né? Estou falando do Enem, somente do Enem, ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Você tem alguma sugestão que a gente possa colocar nesse segundo semestre? Pessoal aí de casa, alguma sugestão que a gente possa incrementar esse segundo semestre? Nenhuma? Tá tudo bem? Tudo claro, então? Bom, essa pauta, né, da reunião, eu vou falar rapidamente, estilo de aprendizagem, e o assunto pedagógico vai ser com o Marcos, né? Ele vai falar desses simulados que eles fizeram e ele vai falar do acompanhamentos estatísticos, tá? Você sabe muito bem, creio eu, que a gente tem, cada um é diferente, cada aluno, cada pessoa é diferente de outra pessoa no aprendizado, né? Dentre tantas coisas, a gente está falando de aprendizado, tá? Então, o que é estilos de aprendizado? São estilos de aprendizagem que abordam as formas de ensino diferentes. Eu sou diferente dela e assim sucessivamente, tá? Então, como é que eu vou encaixar, por exemplo, um aluno aqui que é diferente do outro e tendo uma aula só? Eu tenho um professor só, por exemplo, de biologia, falando do Enem, né? Ou, por exemplo, de química, falando do Enem da SPSEX, né? Eu tenho química 1, química 2 e química 3. Como que esse professor vai chegar aqui na sala de aula
e vai ensinar para os nossos alunos, sabendo que cada um tem uma forma de aprendizado. Então, primeiro, o aluno tem que saber, né, o estilo dele, individual, para ele trabalhar com mais intensidade. Essa pesquisa já foi feita, né? E nesse acompanhamento que o Marcos vai falar posteriormente, vai ser dito o que ele é, tá? Então, existem 3 tipos aí. A gente tem alunos visuais, auditivos e sinestésicos. Gente, certamente um aluno não vai aprender somente, né, através da visão. Claro que ele vai ouvir, que ele tem que praticar, mas um aluno, ele vai ser mais, ele vai aprender com mais facilidade se ele ouvir, ou se ele ver, ou se ele praticar, tá? Então, por exemplo, tem aluno aqui, nós temos alunas aqui, inclusive vocês, tá, pais? Que aprendem com mais facilidade, né, na visão. O que seria a visão? O quadro colorido, né? Ele vai enfatizar, por exemplo, né, as palavras, as figuras. Então, ele tem mais facilidade, ele vai buscar essa forma mais fácil de aprender, não menosprezando, né, as outras formas de aprendizado, que ele também aprende aqui, mas o campo dele de aprendizado está mais aguçado ou no visual, ou no auditivo, ou no sinestésico. Estão percebendo? Tudo bem? Bom, no auditivo, através da audição. Então, por exemplo, às vezes esse aluno, ele ao estudar, ele tem que ler em voz alta. Ou, por exemplo, ele coloca um som, né? E esse som vai trazer um aprendizado. A altura da voz do professor. Né? É por isso que o professor ele tem que estar habilitado, né, nessa perspectiva de colocar o quadro todo colorido, certo? Ou enfatizar a voz, né? Ou grave ou agudo, né? Assim, hora grave, hora agudo, chamar a atenção. Por quê? Porque existem alunos, né, com estilos de aprendizado diferentes. E sinestésico? Aquele que aprende, né, a fazer, ou seja, a prática. Sem essa prática ele não vai no lugar nenhum, tá? Então ele aprende mais, com mais intensidade, né, através da prática, do tocar, ok? Fazendo exercício, ou, né, um experimento, ou qualquer coisa assim. Isso daqui já foi passado para os alunos, ele já sabe agora, né? Marcos, no próximo semestre, vai fazer esse acompanhamento, tá? É o momento da gente fazer o quê? Cortar as arestas, né? Para que nós possamos melhorar, aperfeiçoar para chegar no sucesso, ok? Bom, agora é com o Marcos, que vai falar sobre simulado. Só tentar ser bem breve. Não, peraí, Marcos, tem... Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Bom dia para todos, bom dia galera lá do EAD que está me vendo aqui, né? Eu entrei com a parte mais chata, que é a parte de matemática, eu vou começar a falar dos simulados. Som. O cara foi lá só me arrumar, mano. Você entende? Bom, então voltando aqui, gente. Então eu vim falar da parte mais, assim, eu sou o cara da estatística. Eu sou o cara que acompanha realmente o filho de vocês. E o que a Simone falou, uma coisa eu quero falar aqui, corrigir rápido. Nós vamos fazer esse aulão, tá? E o próximo aulão já está marcado, vai ser no dia 16 de agosto. Esse aulão, gente, é uma coisa extra.
Não está no curso de graus, não está na programação do curso de graus. Nós vamos estar cobrando de vocês, o aluno vir para cá, R$20. E o aluno do presencial não é obrigatório. E os filhos de vocês nem precisariam. Sabe por quê? Porque eles já têm aula gravada e o professor está fazendo o trabalho para eles. Eu vou abrir para todo o Brasil e vou abrir para os cursinhos que quiserem participar com a gente. Então é apenas R$20. E o aluno do presencial vai trazer um item, alimento não perecível, que a gente vai fazer uma doação para o asilo. E o dinheiro que a gente vai arrecadar aí, cara, dos alunos aqui, vai ser para distribuir para o professor, porque eu vou trazer o cara no sábado. E não está na nossa programação trazer o cara no sábado para cá, tá legal? Isso que a gente está fazendo vai ser fora do nosso contrato, não vai estar atrapalhando nada. Ah, meu filho não precisa ir, não. Você que sabe. É uma coisa que a gente vai fazer. Os professores me chamaram e a gente vai fazer para eles. Não, vamos fazer. Algo mais. Né? Então vamos entrar nos simulados, Simone. Bom, gente, eu faço o acompanhamento estatístico do resultado de vocês. Então eu quero falar para vocês o seguinte, olha, o curso de graus, junto ao programa Educar, a nossa história, nós temos hoje aproximadamente, matriculado no curso de graus, 2.700 alunos. A SPSEX, 640 alunos que se matricularam. Eu pergunto para você, eu faço um censo quando eu consigo mensurar todo o universo. Eu não consigo isso. Então o que nós fazemos aqui? Eu vou fazer uma amostra da quantidade de alunos do curso de graus, presencial e EAD. E mesmo assim, vocês vão perceber, aqui, ó, gente, você tem uma ideia, SPSEX 640 alunos, eu devo ter mais ou menos aqui uns 50 alunos fazendo simulado. A gente está fazendo um trabalho muito bacana com o filho de vocês, com professores, material didático, tudo bacana. Mas eu falo para vocês com muita seriedade. Se o seu filho decidir não passar, o que eu posso fazer? É uma decisão dele não passar, cara. Porque eu estou fazendo o melhor na educação para o filho de vocês. Eu avalio desde o professor, tudo. E tudo aquilo que eu falei com vocês. Vocês vão ver que eu já cumpri com vocês. 90%, a Simone falou 80%. Não, cara, 90% já foi concluído. Poucos professores faltam conteúdo. Muito pouco. Quando é a prova do filho de vocês? É lá no final de setembro, mano. Ah, professor, mas o cara antecipou a prova. Não tem problema, sabe por quê? Porque nós, quando fizemos o nosso cronograma, nós já planejamos isso. 45 dias antes do concurso, o curso de grau já termina. Nós terminamos o conteúdo agora em julho. Todo o conteúdo teu filho já viu. Então, toda aquela falta de base que ele não teve, a gente fez tudo agora com ele. Com qualidade, professores bons, a gente acompanhando. E não sou eu que estou dizendo, não. Eu vou mostrar para vocês, porque para mim é estatística. Quando eu decido se eu vou mandar um professor embora ou não, é com estatística. Não é um aluno que não gosta. Não é isso não. Aqui não funciona desse jeito. A gente vai lá e eu faço o levantamento estatístico do professor. Eu avalio tudo. Eu tenho um processo, eu sigo processos. Quando o cara entra aqui para trabalhar comigo, eu já entrego para ele o processozinho. O que cada um vai fazer passo a passo. Bom, então, gente, esse aqui, ó, setor militar urbano logo, Simone? Esse é o acompanhamento estatístico do simulado dos rendimentos dos filhos de vocês. Agora, presta atenção, não me olhe aqui como escola. Eu não sou escola, gente. Eu aqui não tenho que dar boletim para o teu filho tirar com nota boa e depois eu dar trabalhinho para você para arrumar. Não, não. Aqui, o filho de vocês só tem uma chance. Ou eles passam, ou ele faz o curso de novo, ou ano que vem tendo o concurso novamente. O que é o meu trabalho aqui? O meu trabalho é verificar onde é que está o erro, para que ele erre antes. Você está me entendendo? Para que ele erre, para quando a Simone falou, ele não descobrir que ele não sabe o conteúdo lá no dia do concurso. Então, o meu simulado aqui, quando você olhar assim, pô, meu filho está com nota baixa, eu estou vibrando. Quanto mais baixa a nota do filho de vocês, para mim melhor. Sabe por quê? Porque eu consigo identificar aqui aonde ele está errando. Professor, vocês estão vendo esse resultado aqui? Os meus professores já têm o feedback. Meu irmão, quero que você faça isso, 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 porque o desempenho não está legal. Porque o filho de vocês, ele só começa a competir legal daqui, ó. Está vendo aqui a diferença que está faltando aí para o filho de vocês? Isso aqui foi o filho que vocês me entregaram. As escolas que vocês pagaram, a escola militar, o colégio militar, é como vocês estão me entregando o filho de vocês, não sou eu não. Porque aqui é o seguinte, o professor, eu montei o material didático da seguinte forma, o professor dá o conteúdo, né, tem o material didático, e quando ele vai fazer o exercício, ele já está fazendo a prova.
O primeiro exercício que ele vai fazer já é a prova. Eu peguei 10 anos de prova e fui dividindo por assunto e botando na apostila. Por isso que eu falo, galera, quer passar? Faz os exercícios da apostila. Fora isso que a Simone falou, lá na área do aluno, se vocês tiverem uma curiosidade, porque para vocês terem acompanhamento do filho de vocês vão ter que olhar lá. Vocês vão ter que olhar lá. Vocês vão ver lá que tem as apostilas lá, mais de 5 mil exercícios que ela falou, é só de matemática, gente. Para o filho de vocês fazerem. Então ele tem um professor bom, a gente faz o acompanhamento, isso aqui, ó, eu mensuro aonde o cara está errando, qual é o assunto, professor? Mais de 10% errou, volta lá e faz de novo. E eu vim fazendo esse processo o tempo inteiro acompanhando o filho de vocês. Pessoal, olha aqui, como é que você me entrega o teu filho? Isso aqui eu estou falando você de 90 questões, né, cara? De 100 questões aqui da SpaceX, ó, o cara só conseguiu acertar 10% da prova. Então, culpa do teu filho? Não. Ele não foi preparado para isso, gente. Aqui é emprego. Aqui nós vamos botar o filho de vocês em condições de conseguir as melhores classificações. Então, por isso tem que ter essa mudança. Aqui é diferente de colégio. Tá? Esse resultado aqui é o que o filho de vocês rendeu para mim até agora nos dois últimos simulados. Simone, passa para mim? Fica passando aí para mim. Então, vocês podem ver um universo aqui, ó, de 20 alunos. Volta. 20 alunos. Um só em condições de passar, gente. Pô, Marcão, então quer dizer que eu estou pagando? Não, presta atenção. Não é isso. O que está acontecendo aqui? Aqui eu boto o simulado no nível da prova, um nível alto, né? E eu trabalho com questões muito mais difíceis. Por quê? Para que teu filho, eu forço ele no máximo. Tá legal? Então, se esse garoto está com 46, você pode contar, se fosse o concurso hoje da SpaceX, eu falo para você que eu tenho 20 anos no mercado, eu vou dizer para você, ele no mínimo, esse 46 aqui, ele já está nos 60%, quase chegando lá nos 70%. É o que ele acertaria na prova hoje, se fosse a prova. Tá? A minha preocupação, que eu falo para você, a minha preocupação é chegar ao seguinte, eu vou baixar, eu vou pegar pesado para entender onde teu filho onde não está bem explicado para ele, porque eu não sei a banca, o que ele vai cobrar, eu tenho que fazer uma preparação no nível alto, e para eu vir e reforçá-los. E vai acontecer. Já está acontecendo isso já é um resultado passado, a tendência agora é já a gente ter um resultado melhor. Né? Vamos continuar fazendo esse trabalho no segundo semestre, com exercício, porque o que a Simone falou, esse primeiro semestre foi teoria, mano. Eu fui explicar para o filho, eu vou ensinar matemática que não ensinaram nas escolas para o filho de vocês. Agora não, agora nós vamos cobrar. Tá? E na primeira semana, quando eles chegarem aqui depois do recesso, o pessoal do EAD, eu não vou poder fazer isso, porque não dá, eu não tenho contato com o filho de vocês. Mas de vocês, eu vou sentar com um por um. Eu vou dizer que tipo de aluno ele é, se ele é sinestésico, visual, auditivo, quantos % ele consegue aprender de tudo que ensinam, e eu vou sentar com ele e eu vou explicar para ele por que a nota dele está 45. O que ele está deixando de fazer? E, na verdade, eu já fiz esse levantamento, gente, eu só não trouxe para vocês. Já está comigo, na minha mão. Vou sentar com um por um. Vocês podem perguntar para ele no segundo semestre. É com o Marcão. Senta lá comigo. Meu irmão, vem um por um. Está vendo aqui por que você está com 44% só de acerto na prova? Porque você está fazendo isso. Como é que tu sabe? Isso é um segredo do curso que eu não posso passar para vocês, mas o filho de vocês vão ver que é padrão. Bom, pode passar. Esse aqui, gente, ó, setor militar urbano presencial, tá legal? Passa o próximo gráfico. Pessoal, parabéns à galera do EAD. Esse é o resultado do pessoal do EAD. Gente, mesma aula, mesmo professor, mesmo conteúdo, eu acho que aqui está o quê? O que vocês acham aqui? O que está acontecendo? É a mesma aula. E o cara está no EAD, cara. Olha aqui. 82% de aprovação. Isso aqui não é inventado não, tá, gente? Isso é resultado de prova. Ó, 82%. Isso tudo aqui, gente, é concorrente do filho de vocês que estão aqui na sala. Tá lá, ó. Isso é o resultado dos que estão fazendo, 49 só, que estão fazendo a prova, que estão estudando no EAD, que estão fazendo o curso fora daqui do Degraus. E eu fico assim, pô, o que está acontecendo, mano? Por que o EAD vai no nível melhor do que os alunos do presencial? Que ele está aqui com o professor, ele pode perguntar, isso aí é o lance de vocês junto com o filho de vocês. Porque a nossa parte aqui eu estou fazendo, agora eu preciso desse segundo apoio de vocês. Porque eu falo a vocês, ó, uma corda de 3 grupos é muito mais difícil de você essa corda. Né? Curso Degraus, aluno e os pais me ajudando. Tá? Se o cara chega lá e só assiste a aula, e chega lá e joga a apostila, só vai pegar no outro dia, ou na semana que... Esse cara não vai passar, mano. Isso aqui é uma competição. Isso aqui é mercado.
Só vai entrar os que forem bons. Porque se não fizer a média, está fora. Então, esse é o gráfico da SpaceX no EAD. Estou muito satisfeito com o pessoal do EAD. Muito, tá? E eu estou falando a vocês, isso aqui é só uma parte, é uma amostra. Mesma prova, tudo igual. Tudo igual. A única diferença é que o cara, até o tempo, é tudo certinho, é cronometrado. Ele tem o mesmo tempo que o cara tem aqui, ele tem para fazer lá. Olha o resultado. Pode passar, Simone. Resultado do Enem, juntando todo mundo. Aqui é o nosso resultado. Tem alguém que está fazendo Enem? Só Enem aqui? Não, né? Enem não está aqui, não. Né? Então aqui é o nosso resultado do Enem. Marcos, como é que eu posso ver meu filho? Ah, é tranquilo. Você vai lá na área do aluno, que a Simone fez a pergunta, né? Você já entrou na área do aluno? Tu já viu se o teu filho está fazendo, ele está assistindo às aulas gravadas? Tu já viu se ele está fazendo os exercícios? Você já perguntou para ele? Gente, o filho de vocês é o bem maior que Deus deu para vocês. E Deus fala para você assim, ó, para todos vocês, ele diz assim, não importa a religião que vocês sejam, que eu não estou falando de religião. Ele fala assim, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, ouvirei do céu, descerei e sararei a tua terra. Como é que é teu nome? Milton, farei aonde tu, Milton, colocares a planta do teu pé, eu te darei por herança. Aonde tu colocares a palma da tua mão, tu e a tua descendência serás abençoado. Gente, nossos filhos foi feito para comer o melhor dessa terra. E se vocês tiverem dúvida disso, eu nem sei o que você vai fazer se você tiver dúvida disso. Porque nós temos que pensar, o mal que a gente pensa, a maioria dos nossos jovens, eles pensam, nós às vezes pensamos como servo. Não, tem que pensar como príncipe. Nós temos que pensar, o príncipe pensa diferente de servo. Então, o teu filho tem que estar dentro desse concurso, gente. Ele não pode fazer o segundo concurso. Eu não vim aqui trabalhar do jeito que a gente... Sabe que hora que eu termino de trabalhar para o filho de vocês, às vezes? 3 horas da manhã. Eu estou lá trabalhando, eu estou lá pesquisando. Cara, por que esse aluno está... Minha vida é em função do filho de vocês. Eu estou com a minha mãe no hospital, em câncer terminal. Mas de lá, eu estou comunicando o professor, eu estou fazendo acompanhamento estatístico, eu estou mesmo lá. Eu não desligo do filho de vocês. Porque é como se fosse meu filho. A minha vitória é o sucesso do filho de vocês. E se o filho de vocês passarem, eu não mudei a vida dele, não. Eu mudei toda uma geração. O neto de vocês, que nem nasceu, está sendo influenciado por esse trabalho que a gente está fazendo aqui. E eu não deixo ninguém enganar vocês. Ninguém. Não entra professor aqui, porque eu estou avaliando o professor. E o professor que não for bom, mano, ele não vai ficar com a gente, não. Eu vou citar um negócio, pode vir, Simone, mudar. Eu vou citar um exemplo que a Simone entrou aqui para dar uma bronca neles. Quer falar? Você não pode deixar. A Simone entrou para chamar a atenção do filho de vocês que estava conversando na sala de aula. Aí ela falou no quê? De professor, não foi? Tu foi falar? Ó, ela falou, não, vou falar, chamar a atenção do professor, porque o aluno levantou. 2 alunos levantaram. Professora, a senhora pode falar de qualquer coisa. Nós somos errados. Mas não fala dos nossos professores. Você já pensou, gente, que bacana você ouvir isso do aluno? Você só pode falar tudo, eles são muito bons. Excelente. São excelentes. São excelentes. O professor aqui não. Você tem que falar da gente. Da gente. Não fala do professor. Assim. Nunca vi isso, gente. Nunca vi isso. Passa aí, Simone, que vocês vão ver o reflexo disso na pesquisa. Agora aqui, gente, resultados amostral, que eu falei para vocês, eu não peguei todo mundo, porque consigo avaliar. Inclusive, eu ainda estou recebendo as pesquisas, porque esse aqui vai ser um relatório que eu vou entregar para o Exército. Né? O programa Educar, nós vamos estar mandando esse relatório para o Exército. Tá legal? E eu vou dizer para vocês o seguinte, ó. Oi? Tá. Não estão fazendo ainda essa pesquisa, tá? Então, olha os resultados, gente. Gráfico de avaliação dos professores. Tá aí, ó. O filho de vocês falando nos nossos professores que dão aula para ele. Não sou eu, não. Pesquisa vem, não sou nem eu que digito, tem uma pessoa que digita para mim, eu só recebo, voto lá no meu programa, está aqui o acompanhamento dos resultados dos nossos professores pelos filhos de vocês. Presencial e AD. Dá uma olhada. Essa avaliação dos professores. Pô, perfeito quase não tem, mas a galera está quase chegando. Entendeu? Mas olha só, o padrão dos professores. A avaliação do filho de vocês. Pode usar os professores. Olha. O nosso material didático. Pô, tem cara aqui que botou aqui, ó, razoável. No mínimo esse cara aqui nem abriu para ver.
Pelo amor de Deus, quem fez esse material foi a fundação, foi a FTD, como é que eu faço? Uma empresa com 140 anos. Para eu conseguir esse contrato não foi fácil, mano. Eu estou pagando 130 mil reais de material. Gente, a minha galera do EAD, até me desculpe, porque teve algum problema com o material que demorou a chegar. A culpa do Degraus? Não. Culpa lá do Correio, culpa da FTD, que demorou a fazer, porque o trabalho, eu cheguei lá e desmontei tudo deles. Meu amigo, e vou falar com endereço errado, uma série de problemas que nós tivemos, não foi culpa do Degraus. A Decipas manda endereço errado pra gente, eu só estou falando mais para eles lá, tá? Pessoal do EAD. Mas, gente, esse material foi feito com muito, sabe? Você tem uma ideia? Por causa de uma frase que o cara colocou lá, eu suspendi já tinha impresso mais ou menos umas 700 apostilas. O cara falou assim, não, mas isso aqui passa. Pode passar para o teu aluno ou para quem você vende fora. Para o Degraus não passa. Perde, faz de novo. E o cara fez de novo. Fez de novo. Não me cobrou nada mais não, tá? Mas eu não aceitei, era geografia. Estava lá no cabeçalho lá, acho que o cara botou história no lugar de geografia. Só na parte de cima da apostila. Não ia afetar nada realmente. Negão, faz de novo. Então aqui foi o trabalho, está muito bem feito. O cara dá razoável. Gente, eu não sou perfeito, né, cara? O que me interessa é isso aqui, ó. Olha aí, ó. Muito bom, excelente. Olha como é que está o nosso gráfico. Olha como é que tá o resultado para mim. Isso aqui eu tomo decisões, se eu vou mudar ou não o material, ó. Aqui está escrito médio. Tá? Médio. Deveria estar aqui. Tá? Isso aqui não é excelente, não. Tá bom, gente? Então, esse é o material didático que está na mão do filho de vocês, está sendo avaliado pelo filho de vocês. E professor. Pode passar o próximo. Ih, rapaz, essa aqui é a avaliação minha e da Simone. Ó. Também estão dizendo aqui que eu sou razoável. O cara nem tem contato comigo. Ele só vê o meu trabalho. Eu não estou aqui no dia a dia. Né? Ele não vê 3 horas da manhã que eu estou trabalhando. Não, isso aí, e vocês não tem que ver mesmo. Isso aí tem que ser eu lá, na minha lá, fazendo esse trabalho, cobrando do professor, acompanhando. O professor está dando aula. Professor não faltando. O professor está dando aula. Eu estou aqui observando. Manda um abraço para ele. Que eu estou assistindo a aula dele. E estou mesmo. Ontem o cara até falou, tá vendo aí? O professor falou aqui na sala, eu mandei um abraço para ele, eu estou assistindo tua aula, cara. Aí ele falou assim, tá vendo aí? Aposentado, não tem o que fazer, fica fiscalizando a gente. Estou aposentado, fazer o quê? Então fico lá vendo a aula do professor, se ele está fazendo certinho com o filho de vocês, se ele está fazendo direitinho. A avaliação do filho de vocês, para o nosso trabalho, que eles praticamente só estão vendo a coisa acontecer. Vai. Próximo. Gente, o maior diferencial que a gente tem são as aulas gravadas. É o filho de vocês poderem ver a aula quantas vezes ele quiser. Tirar a dúvida ali, ele vai lá, olha, vou fazer meu cronograma. Olha o que eu estou falando para você. A aula que o cara deu em março, ele pode assistir agora no recesso. Para tirar a dúvida dele. Falar nisso, eu vou perguntar para você. O filho de vocês vai tirar férias agora, gente? Vai? Vai? Tá de brincadeira, meu irmão. Tá de brincadeira. Quem tem que tirar férias aqui é professor. E só vai ter o recesso porque eu não tenho professor para dar aula, porque eles têm folga nas escolas e ele não vem dar aula para mim, porque ele vai viajar com a família dele. E alguns pais também vão viajar com as suas famílias agora em julho. Então é só por isso que tem os 10 dias. Pode observar que é o período da escola. Não adianta eu botar aula, porque eu vou ter dificuldade de professores aqui. Então por isso o recesso. Aí eu já falei para ele, você vai descansar, meu irmão? Deixa para descansar para a eternidade, quando tu morrer, meu irmão. Agora é guerra. Se você está com 8.2, você tem que chegar no 10. Porque aqui, gente, só vai entrar os melhores. Mas olha só a frequência que os alunos assistem às aulas gravadas. Olha só, para você ver que é tão baixo, ó, apenas, vou botar aqui, 20% de vez em quando o cara assiste. Gente, isso aí é na casa de vocês. Isso aí não é o Marcos, não é o curso Degraus, é na casa de vocês. É você lá, ó. É você participando da preparação dele, ó. Aqui, ó. Meu irmão, tá fazendo aí? Tá assistindo as aulas gravadas? Tá no lá no WhatsApp. Essas coisas modernas aí. Tá? Então, esse aqui, ó, isso aqui, ó, eu não consigo fazer mais. Tá lá, ó. Entra lá, gente. Vocês só vão saber o resultado do filho de vocês, como é que o filho de vocês, naquele gráfico lá, onde está o filho de vocês, do momento que vocês entrarem na área do aluno. Quando você entrar lá, o Marcão falou que tinha mais de 10 mil exercícios para ele ver. Entra lá, material digital, mais apostila,
O Marco falou que tem as aulas gravadas. Está lá. Em HD, para o filho de vocês. O Marco falou que tinha... Tudo está lá. Agora, eu não posso entrar dentro da casa de vocês, gente. Se o filho de vocês decidirem não passar, sinto muito, eu não posso fazer nada por isso. Aí é decisão dele, porque ele está tendo tudo. Tudo. E a Simone falou, no segundo semestre agora, nós vamos voltar só fazendo revisão. Exercício, 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 exercício. Cobrando deles. Aí eu faço aqui, mas ele chega em casa, tem que fazer também. Vamos lá. Você indicaria o curso de graus? Pô, tem cara aqui que não, ó. Não recomendaria. 0,1% do universo. Esse cara aqui, com certeza, ele nem assiste a nossa... Ele nem conhece o nosso trabalho. Gente, sim. O que é esse sim? Aquele cara que está me avaliando de 7 a 8, ó. E esse aqui é o cara que está vibrando. Marcão! Com certeza. Aí, ó. Ó, com certeza. Então, esse cara aqui, ó, é meu advogado. É o cara que está realmente... Vem o curso. Agora eu tenho, felizmente, cara, Jesus veio no mundo aí e mesmo assim ninguém crucificou ele. Com toda a perfeição dele é. Eu não sou perfeito. Eu busco a perfeição. Eu trabalho. Eu tenho humildade, tá? Mas eu fico feliz quando eu vejo um resultado desse. Né? E eu não tenho acesso, gente. Eu só... O cara que me fornece essas informações. Pode passar o próximo. Acabou? Bom, gente. Então o que eu tinha para falar para vocês é estatístico. É o trabalho que a gente faz. Isso aqui não vai mudar, não. Podem ter certeza. Você viu aquele 82%? Escreve o que eu estou falando para vocês. Dia 8 de julho, provavelmente, esse ano, o Degraus vai ser a maior aprovação da SpaceX no Brasil. Vou dizer para vocês, eu acabei de fazer um concurso agora, saiu o resultado, tem 2 semanas, que é para oficial da aeronáutica. Tinham 56 vagas. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. 56 vagas para o cara entrar no concurso. O Degraus já botou o primeiro colocado e 34 dos nossos alunos estão com as melhores notas para entrar nesse coisa. Por que Marco não divulgou ainda? Porque está faltando, só saiu o resultado da redação. Mas o primeiro do Brasil, controle do tráfego aéreo, já é do Degraus. Isso aí já está confirmado. Já tem o boletim, está tudo certinho lá para mim. E eu quero fazer a mesma coisa com o filho de vocês. Porque eu tenho certeza que esse trabalho... Cursinho nenhum faz, mano. Lugar nenhum, colégio nenhum que vocês pagaram, lugar nenhum que vocês estudaram. Alguém teve uma coordenação desse jeito, com essa preocupação e fazendo desse jeito. E eu cobro o professor, gente. Vocês podem ter certeza. E o ano que vem, para eu fazer a contratação, eu só contrato quem está na média, de 8 para cima. Abaixo, mano. Se tu chegar a 7 comigo, tu não trabalha comigo. Por que isso, gente? Porque apenas 3% da nossa população é que tem os melhores empregos. Algum carioca aqui, cara? Cariocão. Da onde, mano? Bairro. Irajá. Pô, Irajá? Big Field. Campo Grande. Como é que é teu nome? Anderson. Fala a verdade. Lembra os teus colegas. Quantos deles estão onde você está, cara? Meus são poucos. O meu... Oi? Em contato tem mais. Cara, mas eu vou no bairro onde eu cresci, e eu vejo lá, rapaz. Eu falo assim, cara, como é que pode? O tanto que a gente... Apenas 3%, gente. Vai passar, vai ter bons empregos. Não estou dizendo para vocês que a SpaceX é o final para o filho de vocês, não, gente. Isso aqui é só o início, pô. É o início da vida dele. E daí para frente o cara vai para Banco Central, sabe? É comer o melhor dessa terra. Sabe? E isso é só o início. Mas eu falo para vocês com muita seriedade. Gente, esse trabalho aqui, eu não tenho, o professor Marcos, eu não tenho o direito de brincar com o sentimento de vocês e nem com o sentimento do filho de vocês. Eu aqui estou fazendo um trabalho sério. Bom, tudo aquilo que eu falei com vocês no início, tudo está aqui, ó, cumprido, e a gente não vai continuar fazendo. Mas eu falei no primeiro dia, na primeira reunião de paz, vocês lembram aqui que estava cheio, tinha paz até em pé. Eu falei, não vai vir meia dúzia de pessoas. Não vem. O cara simplesmente joga, não acompanha nada e depois só critica. Não, meu filho não passou não. Pô, cara, toda essa estrutura que a gente está dando. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo no EAD, porque a gente está aqui, mas tem muita gente lá agora ouvindo a gente. Me dá mais alguma sugestão para eu melhorar para o filho de vocês? Nós somos investidores. Que eu falei, que eu comecei falando com vocês na aula, no início do curso, lá em janeiro. Eu falei assim, nós somos investidores, eu estou aqui cuidando do investimento de vocês.
de tudo que nós falamos aqui, me dá uma sugestão para eu melhorar? A pesquisa de satisfação, lá para o filho de vocês, mas se vocês quiserem preencher também, manda para mim. Ou me dá aí, fala para mim. Marcão, tem alguma coisa aí que precisa melhorar? Diz aí que eu faço. Vamos dizer assim, eu sou o diretor do curso, então é bom que eu não preciso pedir a ninguém. Eu mando. Da mim para opa, vamos fazer. Vamos melhorar o processo. Marcão, não é responsabilidade de vocês, mas seria bom sempre dar uma ênfase na preparação física, que tipo assim, ela faz parte do processo seletivo, entendeu? Você tem que repetir. Ele está pedindo para mim, para eu fazer a parte física. Não só orientar. Para que eles não esqueçam dessa parte. Exato. Geralmente você deixa de lado preocupado com a parte teórica. Porque... Você corre atrás no final do processo. Entendi. Eu vou falar para você. Eu digo para você o seguinte. A preparação física não é minha parte mesmo. Você falou assim. A gente orienta. Orientar sim. Tá? Ó, galera, vocês sabem, gente. Depois da prova, nós temos aí a parte física. Né? Porra, o degrau se prepara para o físico? Eu não preparo para físico. O garoto de 18 anos está jogando bola, mano. Está correndo, fazendo... Entendeu? Mas aí que eu estou te falando, aí eu falo você, daquela relação que a Simone falou lá, quem é responsável daquilo? Quem é o finalzinho lá, eu quero, da bicicleta lá, quem era as crianças? É o pai, mano. É vocês. Meu papel aqui, ó, é botar teu filho dentro do concurso. Intelectual. É nisso que você me pagou aqui. É nesse contrato que você falou, Marco, dentro do intelectual, que gente, não é brincadeira não, educação física é fácil. O problema é botar aqui dentro. Mas a gente orienta assim, tá? Mas isso a gente já faz, cara. Porque o que acontece? Quando eu, pai, eu falo assim, como é que tá seu físico? Não, tá tranquilo, tá beleza. Corre com ele final de semana, cara. O pai fala e outra pessoa de mas fora... Não, isso aí... leva muito mais em consideração a pessoa de fora falar do que o próprio pai. O que eu quero dizer para você é o seguinte, olha só. A gente aqui, cara, mais motivar, mais do que a gente faz, tá? Agora, cara, tu tá correndo mesmo? Vamos lá, vamos sair aqui. Sai você, paizão. Vamos lá, vai lá, 12 minutos que é o tempo da prova. Bota para correr, para tu ver se tá fazendo, mano. Não corre 12 minutos que vai dar ruim lá. Não, tem que ser... Não, e sabe por que ele está falando isso? Pode falar? Pode. Você me permite? Porque o filho dele foi para a SpaceX. E ele não tenho dúvida que o filho dele vai passar esse ano de novo. E nas melhores colocações. Vai passar, não tenho dúvida. O moleque é muito bom. Ele vai passar. Mas ele perdeu o ano passado, já estava lá dentro gente, já tinha passado bem na educação física. Por isso a preocupação do pai. Tem toda a razão, gente. Tem toda a razão. Mas você lá, cara, final de semana, pega, bota para correr. Ou então, porra, vai para uma academia. Porque eu não tenho tempo para botar para fazer. Porque se desse, a gente botava aqui. Opa, negão, vamos fazer. Mas não tem tempo pra gente. Não dá para mim fazer. Eu assumir isso aí. Agora, orientar? Sem dúvida, mano. Pode ficar tranquilo. Porque eu vou falar com você. Você quer que teu filho passe? Fala. Não, quero ouvir você falar assim. Quero, Marcão. É o terceiro ano, cara, que eu tô na briga. Eu digo, você sai aqui falando em SpaceX. Ó, mas ele já passou ano passado e vai passar esse ano de novo. Agora, se você quer, tu imagina eu, mano. Que 3 horas eu tô acordado. Sabe que hora que eu tava terminando isso aqui? 5 horas da manhã. Pergunta para ela. A semana toda eu trabalhando, porque não é fácil você montar. Vocês estão vendo tudo bonitinho, mas até chegar isso aqui, isso não é fácil. Não é fácil. E eu estou o tempo inteiro trabalhando, fiscalizando, eu não descanso. Por isso que vocês falam assim, vai ter recesso? Ô, presta atenção, mano. Recesso, filho de vocês. Eu entrei aqui e falei com o filho de vocês. Vocês vão estar de recesso? Nego vibrando, não que eu vou tirar férias. Que férias, rapaz? Isso aqui não é férias, isso aqui é emprego mesmo. Que vocês vão tirar férias? Quem vai tirar férias é o professor. Você vai aproveitar agora e ver lá o simulado onde você errou, você fazer exercício, você rever as aulas onde você tem dúvida. Nós estamos preparando um time para chegar lá no dia do concurso e eu vou fazer. E ó, galera, vai ter a camiseta, vou fazer, vai ser bacana, vocês vão gostar. Não vou falar nada. Vocês vão ver lá no dia, o filho de vocês não vão lá fazer prova, vai lá só buscar. Você vai só buscar a passagem. Só isso. Tomaram posse ou não, pô? Não entenderam, cara. Tomaram posse da bênção ou não, pô? É isso aí, cara. É isso aí. Vocês têm que motivar aquilo que a Simone falou. Vai chegar algum momento que o filho de vocês vai chegar lá fracassado. Pô, pai, não deu para mim esse ano.
Tu vai jogar o cara para baixo? Ô, meu irmão, preste atenção. 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, tá abrindo o portão do CAGE lá. Vai lá ver quantos pais estão lá na porta do CAGE para visitar o filho que é infrator. Vocês não, mano. Filho de vocês já é um vencedor. Já são vencedores. Quando eu vejo o que tem de melhor na nossa sociedade, está aqui, ó. Filho de vocês. Parabéns para vocês. Que bênção que vocês têm. Você vem aqui, você chega aí, eu chego aqui, eu chego até, estou falando arrepiado, mano. Porque eu chego aqui e vejo essa motivação do filho de vocês. Querendo, muitos com dificuldade, porque está trazendo bagagem com dificuldade, mas estão aqui batalhando, está vindo todo dia, está fazendo. Cara, leva o filho de vocês para o McDonald's, meu irmão, e dá um abraço bem forte, fala assim, meu filho, você é um vencedor. Cuidado com o que você fala, que às vezes você amaldiçoa teu filho só por falar. Então, vai lá, elogia o filho de vocês. A sensação é muito boa. Quando passa? Eu cheguei lá no Campinas com meu filho, ele olhou a escola de cima assim, e falou, caraca, eu tô aqui, eu Tá. tô registrado. E tu vai de novo, mano. Nós vamos de novo. Nós vamos de novo. Porque o filho de vocês merece. Merece não. Ninguém é merecedor de nada. O filho de vocês vão conquistar as vagas. Eles vão chegar lá e vai conquistar a vaga deles. E não é na SpaceX não, gente. É aonde eles quiserem. É aonde eles quiserem. Quando eu falei para você comer o melhor dessa terra, não quer dizer só SpaceX não. É em todo lugar. Mas tem que se preparar bem. Aquele não deixa só pelas escolas. Porque se vocês deixarem só pelas escolas, meu filho estudando no colégio militar. Meu irmão, tá de brincadeira comigo, que é o que a maioria das pessoas... E vocês, às vezes, vocês depositam uma coisa no filho de vocês que não é verdade. Vocês sonham uma coisa, meu filho é bom. Mas quando tu vai ver, pô, meu irmão. Eu lembro quando eu fui ver o primeiro resultado do meu filho, que a mulher chegou lá e disse, ele era pequeno. Era pequeno. Aí ele chegou lá, tô crente que ele ia tirar 10. Chegou lá meu filho, 4,5, 5,5, 4 e pouco, um negócio assim. Não, esse não é meu filho não, deixa eu ver de novo. Você entendeu? Mas eu sempre acreditei no sucesso do meu filho. Eu já falei para ele essa semana o orgulho que eu tenho de tê-lo como filho e dele estar trabalhando comigo aqui. E tudo que vocês estão vendo no curso de graus, se deve ao esforço daquele cara ali atrás também. Então, esse material que está disponível lá para os exercícios, está no gabarito também? Não? Tudo gabaritado, cara. Tudo gabaritado? Tudo. Ó, o pai está me perguntando, né, se o material que está lá, que é o Valuta, né, se ele está com gabarito, todo gabaritado. Quando tu entrar na matemática, vai lá no finalzinho que tá o resultado. Tudo com gabarito, tá? Tá tranquilão. E a apostila também, todas com gabarito, tudo certinho para eles. Eu tive maior preocupação com isso. Tá bom? Não sei o português, tu arrumou aquele negócio lá do gabarito? Então tá tudo gabaritadinho. Qualquer coisa é só falar para mim lá, tá? Gente, assim, parceria mesmo. O que vocês acham que eu tenho que melhorar? Eu vou dizer para vocês, está faltando, eu falei para os alunos, ó, está faltando aquela maquininha de Coca-Cola, que o cara bota lá, chega aqui, aperta o botãozinho toma, e é de graça, não pode cobrar o aluno do degrau. Só está faltando isso. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. Vai ter. Mas, ó, eu falo para vocês o seguinte, ó, vou falar uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar aí no programa Educar, né? O pessoal que é militar. Estamos fechando agora com a Aeronáutica, Ministério da Defesa. Vai chegar na Aeronáutica. E eu vou dizer para vocês o seguinte. O Exército foi muito criterioso. Ele pegou, né? Se vocês ouvirem falar nisso, ele pegou vários cursinhos que prepara para as escolas militares. Desses aí, 8 foram selecionados, né? Porque eles foram muito criteriosos. Foram no Reclame Aqui. Pegaram esse pessoal, pegou a gente, mandou para Boa Vida, lá para o Acre, e durante um período nós ficamos fazendo curso lá, todos os cursinhos. E lá no Acre, quando saiu, no final que eles mandaram o relatório, o curso que escolhia seria que estava fazendo um programa Educar esse ano. E quando saiu de lá do Acre, veio o relatório, que eu não vi, o relatório indicando o curso de graus. Indica porque é a melhor qualidade. E hoje, todo o Brasil, o material que vocês receberam aí, que o filho de vocês tem, todo o Brasil recebeu. Lá no Rio Grande do Sul, o cara recebeu o mesmo material que o filho de vocês estão aí. E a gente está fazendo com esse trabalho, com essa excelência, e para todo o Brasil. Tá bom? Ninguém quer fazer minha pergunta, não? Pessoal do EAD, Rafael? Certinho. Tudo certinho? Então, gente, qualquer coisa, agora para o pessoal do EAD, qualquer coisa que vocês tiveram lá, que o curso de graus deixou
de honrar com vocês, primeiro que não foi culpa nossa. Vocês terem uma ideia, no início do ano nós tivemos um hack, cara. Não foi na gente, não. O cara hackeou o servidor nos Estados Unidos. Não foi o do curso Degrau. Ele hackeou que quebrou. Você tem uma ideia, eu perdi uma turma inteira. Então nós tivemos lá, pô, a aula gravada não estava no lugar. Por quê? Porque nós perdemos. Foi um trabalhão, foi desesperador para a gente poder recuperar aquilo. E nisso, gente, as pessoas que não nos conhecem, ó, que não conhecem o trabalho, eles não olham para isso. Eles querem saber, sabe, não ver o outro lado. Não, rapaz, alguma coisa. Pô, caiu a internet. Pô, meu irmão, o cara falou lá agora da internet. Não, só consigo ver a aula do Degraus no YouTube. Ô, meu irmão, eu não transmito aula no YouTube. Então, tá vendo que o cara não está acompanhando? Tá vendo um cara que dá uma nota assim? Esse cara não está fazendo, não tem conhecimento do que está acontecendo. E a gente tem esse padrão bacana, tá? E eu estou aqui à disposição de vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem, Marco, eu vou conversar com você. Marca que eu venho, pô. Eu não estou aqui porque agora nós estamos com 3 unidades, então tem que ficar fiscalizando as 3 unidades, está acompanhando, e está crescendo, o curso de Degraus está crescendo. É o programa Educar, eu tenho que dar o máximo de atenção. Imagina o Brasil inteiro, 2.700 alunos te mandando mensagem direta e você tendo que responder. Então é difícil para mim, tá só num lugar agora, né? Mas a gente vai estar... Eu estou acompanhando de perto o resultado do filho de vocês. Entra lá na área do aluno que vocês vão ter esse resultado e você vai olhar lá as notas do filho de vocês. Meu filho... Quanto que ele tirou em português? Aí vocês vão ver aonde que ele está com maior dificuldade. Aonde que ele está com dificuldade? Aí é onde vocês têm que reforçar agora, no recesso. Ó, tu tirou 2 em química. Ah, gente, e quando chegar, eu vou conversar com o filho de vocês. E olha o que eu falo, não falo isso para eles não. Eu chego para ele e falo assim, vem cá, que nota você deu para o professor de química? Marcão 10, porque vocês vão ver lá que ele é 10 mesmo. 10! 3 professores de química, 2, né, que aqui para eles, 2 e eles dão 10 nos 2. Eu falei, então por que tu tira 2 na matéria dele? Explica para mim, cara. Olhando no olho do filho de vocês, explica para mim. Se você dá 10 para o professor, né? Você dá 10 para o professor, você dá 10 no meu material, por que tu tira 2? O que está acontecendo? É nesse pé que a gente vai conversar. Aí isso é individual com o filho de vocês. Que eu faço. Vou dizer que tipo de aluno eles são, se sinestésico, se auditivo, e quantos por cento eles conseguem aprender de tudo que ensinam para eles. Se a galera não tiver mais nada... Eu dou por encerrada a reunião, se vocês não tiverem mais nada. E no EAD também. Porque eu falei que amanhã que eu ia ser breve, para a gente não demorar muito. Vocês querem falar uma coisa, gente? Estou no 10? Estou no 10? Estou lhe atendendo? O senhor está sendo bem servido? Faltou o cafezinho. Tinha que ter falado, Marcão, faltou o cafezinho. É porque eu falei do cafezinho, que ele falou, não, está lá no Gogó. Tem. Eu falei, pô, tá de brincadeira. Mas tá bom, gente? Então estou aqui à disposição de vocês e vamos trabalhar nisso aí. Esse material aí, teu filho está em que posição? Já está lá na área do aluno lá para vocês, tá? Vocês vão entrar assim, ó, área do aluno, informativo. Aí você vai ver lá, relatório. Aí nesse relatório você vai ver o gráfico novamente, procura teu filho lá. Tem uma relação com o nome dele, o simulado que ele fez e a nota que ele tirou em cada simulado. Nos 2, assim, por matéria. Aí você vai poder identificar, opa, está estudando ou não? O que está acontecendo? É aqui que tem que revisar. Isso aí a gente já vai estar fazendo, tá, gente? Porque dia 29 de julho já tem uma reunião com nossos professores. Então esse gráfico vai para eles. A gente vai chegar aqui, ó, meu irmão, eu tenho tantos alunos sinestésicos, tantos alunos auditivos, e olha, e aqui está o resultado deles. Olha, física. E esse aulão vai ser exatamente isso. Nós vamos pegar esse aulão, aonde que eles estão tirando nota mais baixa? É química, tá legal, mas qual assunto? Então vamos fazer os listões de exercício. E são 12 horas de aula. E eu, para trazer o professor, falei, negão, a gente vai pedir R$20 para eles e esse dinheiro vai ser dividido para vocês, professores. Tirar o cara da casa dele num sábado, ainda mais o meu professor. Ainda mais a galera aqui, eles ganham muito bem. Eles não são professores de hora-aula de R$30, não. Para trazer esse cara para cá não é fácil. Aí eu fiz isso. Ó, o que a gente arrecadar vai ser para os professores. Tá bom? Enganei eles, porque não arrecada muito não. Ele veio aqui, não dá nem para... Tá bom então, gente? Alguma pergunta? Rafa, então... Pessoal do EAD, muito obrigado. Minha galera, muito obrigado. Vai ter outra reunião dessa? Acredito que não. Agora nós vamos nos encontrar só lá no concurso e agora é com o filho de vocês. Eu e o filho de vocês. Tá bom?